Iniciamos agora a nossa quinta e última aula falando sobre o tema dos bioflocos. Agora, né, nós temos aí, vamos apontar aí algumas soluções, né, para desenvolvimento do sistema de bioflocos no Brasil aí, para contornar os desafios que a gente tem, para poder otimizar, né, a produção e reduzir custos e fazer esse desenvolvimento, né, dos bioflocos. A gente sabe que temos desafios grandes a serem solucionados e ainda assim a gente tem uma participação tímida dos bioflocos na produção, apesar que o potencial de utilização, né, e as possibilidades que o biofloco dá de produção em diversos locais é muito interessante, né? Por essa forma, por essa possibilidade, muita gente tem tentado, né, tem pensado em utilizar os bioflocos e tem feito as coisas um pouco por impulso, né? Esquecendo que, né, existe um custo alto envolvido nisso, que existem outras possibilidades de se produzir, né? E que existem realidades totalmente diferentes, né? Não é quer dizer que você produziu um pouco numa caixa d'água, fez um experimento, que isso vai dar certo em larga escala, né? E que vai ser viável, que vai te dar dinheiro, que vai te dar renda, e vai proporcionar você se sustentar e pagar seus funcionários e com isso, né? Então tudo tem que ser feito com muito critério, com muita parcimônia, com muito cuidado, e eu vou falar disso hoje um pouco, né? Então, para soluções dos problemas que a gente viu nas aulas anteriores, né, que são inerentes aí dos bioflocos, a gente tem algumas questões, né, algumas respostas aí a essas questões. O primeiro é competência técnica, né? Então, quem está te passando as informações, quem está te orientando, quem está te direcionando a produzir, a investir o seu dinheiro nos bioflocos, tem essa competência técnica, ele é formado, ele tem experiência, ele já produziu, ele já, né, passou por todos os problemas e consequências, né, da produção. Ele é só um vendedor, ou ele é só um entusiasta, ou ele é só um blogueiro, né? Ou ele é realmente uma pessoa que tem uma experiência vasta no que ele está falando. Então, essa competência técnica, o treinamento, a estrutura, o estudo, o desenvolvimento, né, dentro dos bioflocos ali e de qualquer outro sistema de produção é importante, né, é determinante nesses casos aí. Outra questão, desenvolvimento tecnológico. A gente precisa desenvolver produtos, né, como eu mencionei, específicos para os bioflocos no Brasil. A gente tem carência disso. A gente faz adaptar hoje em dia, fazer as famosas gambiarras aí, né? Então a gente não tem desenvolvidas alimentos específicos hoje, né, comercializados, equipamentos, bombas, né, nada específico aí para o mercado nacional que vá realmente consolidar, que vá realmente contribuir para a redução de custo, né, e otimização de produção, que a gente acaba tendo que adaptar muita coisa no Brasil, né? Outra questão, bom senso, capacidade de análise e decisão. Isso é essencial e isso quem tem que ter é você que está investindo, que está dispondo do seu dinheiro, que está gastando seu tempo, está investindo seu patrimônio, seu terreno nisso, né? Então é muito difícil que alguém, né, um terceiro, vá fazer isso por você, né? Então você tem que ver as condições que você tem, no que você já
trabalha, no que você já produz, né? Você entender as dificuldades, né? Por isso a vantagem de fazer cursos, fazer capacitações, entender a dificuldade, a rotina e como se trabalha com aqueles animais, né? Porque para uma pessoa que trabalha, por exemplo, no escritório, trabalha ou com construção, ou trabalha com alimento, com outras atividades que não tem nada a ver com a atividade agropecuária, ela vai estranhar. Mas aquilo é suportável, é interessante para você, né? E também sua capacidade de análise e decisão. Você tem que treinar isso, você tem que observar, né, colocar todos esses prós e contras, ver o que você consegue contornar, o que você consegue otimizar e o que seria uma dificuldade que você não conseguiria passar por ela e que inviabilizaria seu negócio, né? Para trabalhar com biofloco. Aí estudar as outras possibilidades, também saber se elas são viáveis, se elas são interessantes para você. Outra questão é investimento. Não adianta entrar nos bioflocos sem dinheiro. O nível de lucratividade pode ser alto, pode ser 30%, 40%, 50%, mas depende da ocasião, né? Numa baixa de preços pode ser reduzido para 10, 15, 20 apenas. Então, você tem que trabalhar pensando em economia de escala, né? Então, se você vai fazer um investimento menor, né, daqueles valores que a gente falou nas aulas anteriores do tema, então faça como uma experiência. Faça para você aprender a lidar com aquela tecnologia, para você treinar a sua mão de obra, mas pensando em fazer um investimento maior, né? Ou viabilizar isso com o que a gente comentou, com um produto diferenciado, industrializado, que vai te dar um valor agregado maior, né? Mesmo assim, o investimento é primordial, né? Você ter esse valor, ou pelo menos ter uma garantia onde você vai buscar esse valor, esse recurso para poder investir, né? E outra questão, fomento, né? A gente tem que buscar junto aos órgãos públicos, apesar de hoje não ter políticas públicas ainda voltadas para os bioflocos, de buscar, incentivar, mostrar aos governantes, aos prefeitos, aos deputados, que isso existe, de que forma que funciona e de que forma eles poderiam ajudar, né, os produtores a viabilizar a produção em bioflocos, né? Talvez isso seja um determinante também. A gente tem aí umas estratégias, né, que seriam para trabalhar hoje, que é fazer as adaptações tecnológicas, como a gente já mencionou, né, usar equipamentos que não são específicos do bioflocos nos bioflocos, né, tentar fazer isso de forma com custo bem reduzido, né, uso de material novo e regional, né, por exemplo, como a gente falou, mencionou, o custo para se construir estufa é alto, né? Estufa de metal, galvanizada, mas de repente na sua região você consegue fazer essa base com uma madeira, né? Algum material com um custo menor, talvez algum material que o pessoal nem utilizou ainda, né? Para o sombreamento, você ao invés de construir aquela estrutura e construir o sombrite, de repente você já tem um material que você já possa utilizar aí, como um telhado que você desmanchou, alguma outra coisa que você possa usar aí, né, na sua região. E enfim, né, até para a própria construção dos tanques, né, às vezes você já tem tanques construídos e pode adaptá-los, né? Então tudo não tem que seguir uma regra, uma base só, cada caso é um caso, né? Por isso é bom você levar o seu técnico a conhecer essas coisas e poder te sugerir formas de adaptar, né, na sua propriedade.
Outra questão é fazer o treinamento da mão de obra, deixar a mão de obra afinada, né, trabalhando como uma equipe, trabalhando com os dados, né, com o compartilhamento desses dados para eles saberem a realidade que tem acontecido nos outros dias, não perder isso nunca de vista. Porque esse histórico nos bioflocos é muito importante, porque as coisas mudam muito rápido, né? E sinais às vezes que foram dados aí pela qualidade de água, pela condição dos animais há dias atrás, podem te mostrar problemas futuros ou caminhos futuros para você resolver esses problemas, né? Outro desenvolvimento de produtos, né? Tá aberto aí, né, para muitas empresas pensarem, né? Muita gente, muita empresa que está conhecendo os bioflocos pode nunca trabalhar diretamente com os bioflocos, mas pode trabalhar de uma forma paralela, desenvolvendo esses produtos que são necessários para viabilizar a produção em bioflocos, né? Isso é uma coisa interessante, é uma coisa a se pensar, né? Principalmente no desenvolvimento de estruturas, né? De maquinários, né? Outra estratégia é a parte de logística, parceria, como, né, fazer compras conjuntas, né? Se associar para fazer compra de carga fechada de ração, de carga fechada de pós-lava, né? Juntar aí 3, 4, 10 produtores que for, né? E trabalhar juntos. Eu acho que principalmente nas regiões ainda não é tradicional essa produção de camarão fora da costa, por exemplo. É interessante você ter essa logística e parceria, porque vai proporcionar vocês trazerem um custo menor, né? Significativamente menor esses insumos, né? Não pensem, por exemplo, se tem 10 produtores agora no seu estado que estão começando, que são seus concorrentes, encare-os como parceiros, né? Vocês ainda são pequenos, vocês ainda têm pouco poder de barganha, né? Vocês têm que se unir e tentar produzir junto, né, para a coisa acontecer. Se não houver essa união, né, dos produtores no início, dificilmente a atividade vai se consolidar e vai crescer, porque ela precisa de força para isso, né? Como eu falei, economia de escala precisa trabalhar com volumes. Enquanto vocês não tiverem volume para negociar, para compra e para venda, dificilmente, né, vocês vão ter um crescimento tão vertiginoso. E é aquele negócio, às vezes você tem uma lucratividade baixa, 15, 20%. Às vezes uma parceria vai te levar a elevar isso aí em 5, 10%. Às vezes uma melhoria tecnológica, uma economia de material, né, mais 5 ou 10%. E quando você vê, você está com uma lucratividade aí de 25, 30, um pouco mais do que isso, por fazer essa otimização, né, de recursos. Lembrando sempre, a opinião técnica é muito importante, né, para determinar isso, para você não fazer uma bobagem também, uma gambiarra que vai te atrapalhar no futuro. Bom, quanto à perspectiva, né, dos negócios aí do biofloco, consolidação na lavicultura e produção de formas jovens, acho que isso é a realidade mais próxima que a gente tem, tanto para a lavicultura de camarão, né, criação das pós-lavas de camarão, quanto para a produção de juvenil de peixe, né, que o aproveitamento maior do peixe é na fase juvenil. Peixe adulto, indiferente se ele está no biofloco ou não, né, mas os peixes menores faz muita diferença e é um sistema bem interessante. Então eu acho que pega muito fácil para quem vai produzir, quem é produtor de alevino, né, e para o início da produção de camarão ali para a lavicultura. Produção de pequenos e médios volumes em mercado de elite, né, que a gente comentou. Então, para quem tem um mercado mais exigente, um mercado que quer um alimento fresco ou um mercado que quer um produto ali que você possa processar e entregar ele, né, é uma alternativa sim, né? Eu acredito que para a produção de grandes volumes fica um pouco mais complicado, mas
mais caro, né? Mas para atender demandas regionalizadas é uma alternativa interessante. E no futuro, né, o crescimento em engorda em grande escala pode acontecer, mas até lá, né, acho que tem que ter muito desdobramento, muita redução de custo, né, e, e coisas, né, no sentido de viabilizar isso, né, com política pública, com, com reduções aí de custo, principalmente energético, que é um dos fatores mais preponderantes. A energia é o maior custo no biofloco, né? Quando você tem os sistemas convencionais com maior custo tá na ração, tá na alimentação, no caso dos bioflocos na energia elétrica, né? Então a gente tem que pensar essas formas de redução de custo energético. Então vou deixar aí, né, o nosso contato, que é o 37-98817-6804, esse WhatsApp. Você pode entrar em contato para contratar com a gente projetos, né, de produção de tanto de peixe, camarão, enraso, biofloco, água verde, sistemas convencionais, semi-intensivo, não importa, a gente faz, né, todo trabalho que necessitar para qualquer região do Brasil, né, temos aí mão de obra qualificada, colaboradores qualificados para fazerem esses trabalhos, né, e temos também essas visitas, as consultorias, né, que podem ser feitas e também remoto, né, através do WhatsApp, através de e-mail, através, né, de trocas aí de mensagens que a gente pode fazer um acompanhamento muito interessante. A gente já trabalha com isso em algumas propriedades, né, que reduz um pouco o custo também de consultorias, né, para os produtores. E inicialmente o mais interessante aí para todos é fazer um curso, né? A gente tem 2 cursos aí atualmente, que é um para camarão, né, marinho e camarão de água doce, e outro para cultivo intensivo de peixe, né? Todo 100% online, você faz no conforto da sua casa, né? O horário que for melhor para você. Temos um tira dúvida individual, personalizado, né? Tiramos todas as suas dúvidas aí quanto às questões aí do curso, e nele você vai ver as questões principais aí, tirar suas dúvidas, ver como é que funciona. A partir dele você pode analisar se é viável ou não para você, se é interessante ou não, os tipos de trabalho que você tem que fazer, a rotina, né? Tudo que você vai precisar, a qualificação dos seus funcionários. Então, a partir desses cursos, você vai saber tomar a decisão certa, o sistema de produção certo, o investimento, o valor, né, a espécie que você vai trabalhar, tudo isso vai ser determinado, né, com facilidade depois que se você tiver a luz aí desses cursos. E fazendo também, se tiver interesse de fazer os 2 cursos, a gente faz um valor especial aí, beleza? Então você vai entrar em contato aí pelo esse telefone 37988176804, pelo esse WhatsApp, e a gente passa todos os detalhes, né? O curso a gente tem a parte de anatomia, fisiologia, reprodução, ciclo reprodutivo e ciclo de vida total aí dos camarões, né? A parte de balanço iônico da água, né? Adaptações do cultivo para água doce, os custos de produção, o cultivo de camarão marinho e camarão de água doce. A gente mostra as duas realidades, né? Faz comparativa entre espécies, né? Entre lucratividade, custo de produção também. Os cultivos, fala desses cultivos em sistemas fechados, né? Em estufa. Os testes de condição dos camarão, né? Para ver a condição de sanidade, de estresse dos camarões. Os testes de qualidade de água, a parte de abate, processamento, todo o manejo, alimentação, as rotinas que você tem que fazer, né? Tanto com os camarões quanto no curso de peixe também. A gente passa isso tudo de forma detalhada para você ter condição total de operar a sua produção, tá bom?
Então eu agradeço quem ficou aqui até conosco até aqui, né, na quinta aula, e estamos aí à disposição. E futuramente a gente vai soltar aí novos vídeos também falando de outros temas, outras questões relacionadas à agricultura. E espero que vocês estejam aí presentes no canal para poder participar também, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.